Oh, aleluia. Tu és Deus maravilhoso. Tu és Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, porque de fato o Senhor é galardoador. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. O Senhor é o Deus que não nos deixa e que não nos desampara. Nós te agradecemos. Nós te damos louvor. Nós te agradecemos, Pai, em unidade de espírito, em uma só fé, porque a tua palavra diz que há uma só fé, há um só Deus, há um só Senhor, e que tu, Senhor, não faz ação de pessoas, e que tu é rico, Pai, para com todos os que te invocam. Todos os que te invocam, Senhor, recebe de ti, das tuas mãos. E nessa hora nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bênção estendida sobre cada um de nós. Nós te damos louvor, Jesus. Nós te damos louvor, porque como a filho tu nos acolheu, como a filho tu nos recebeu, e não nos falta nada, porque a tua mão se estende sobre nós. Fizemos do Altíssimo a nossa morada. Fizemos do Altíssimo a nossa morada. Por isso nada nos falta, absolutamente nada nos falta. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela nossa vitória que tu conquistou para nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Nós te agradecemos porque como príncipes tu nos fez assentar nas regiões celestiais e nos deu poder sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada pode nos resistir todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada, Pai, pela vitória. No precioso nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. No precioso nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. No precioso nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Mais nenhuma dúvida em relação à minha vinda a Eunápolis, porque vocês nos receberam com tanto amor, com aquele amor de Deus. Vocês estão me ensinando muito. E sendo assim, eu vou dizer para vocês como é que eu vim aqui. Há cerca de um mês atrás, a irmã Glória chegou no escritório, a gente estava orando, e ela disse: irmã Elisete, irmã Eleide, vamos a Eunápolis, vamos também? Eu olhei e falei, bem, e não disse mais nada, mas naquele mesmo instante eu coloquei diante do Senhor a minha vinda a Eunápolis. Falei, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor tem controle sobre tudo na minha vida. E não mais falei nesse assunto, fiquei aguardando, indo todas as tardes ao escritório, orando e colocando diante do Senhor. E eu fiquei quietinha e aprendi também lá no Salmo 46:10, eu estou ficando muito sabida, né? Vocês estão vendo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E a minha experiência com Deus, ela é recente. Mas eu vi que não importa o tempo. Tempo de casa, né? Não, o tempo de casa não importa, gente. Tome posição rapidinho, porque ele faz coisas. Porque se eu for passar aqui contando para vocês tudo que ele tem feito na minha vida, eu não vou ficar aqui uns 6 meses, né? Para contar tudo, mais ou menos. Então, continuei orando e falando com o Senhor. E quando a irmã Glória disse assim, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou falar para o meu marido? Porque eu já andei por caminhos os mais estranhos que vocês imaginarem. De umbanda, candomblé, espiritismo, tudo isso que vocês imaginarem, eu já fiz. Não medi esforços, viajei até para outros países, procurando esse Deus, que hoje eu entendo que eu queria encontrar esse Deus. Então eu servia muitos outros deuses. Se eu contar para vocês o que eu já adorei, vocês vão ficarem assustados, assim, tipo elefante, sabe? Ficar lá adorando elefante, acendendo vela para o elefante, coisas dessa natureza, tudo eu já fiz. Então, diante disso, eu pensei, se eu falar para o meu marido que eu vou para Eunápolis, ele vai, já vem ela novamente com nova moda, já gastando mais o meu dinheiro, né? Eu falei, Senhor, eu não vou falar nada, porque eu não sei como eu vou falar para o meu marido. E
fiquei quietinha. Ir, né? Mas eu quero ir, o senhor sabe, né? E fiquei quietinha. Quando na quarta-feira passada eu chego no escritório novamente e fui lá para o cantinho orar com outras irmãs que estavam lá para orar. E de lá eu ouvindo a irmã Eleide, com a irmã Rose, que vocês já devem ter falado, se não conhecem pessoalmente, negociando a passagem, acertando os últimos detalhes da vinda a Eunápolis, e eu lá sem decisão nenhuma, né? Assim, aparente. Eu falei com o Senhor de novo: Senhor, eu não esqueci daquela conversa, não. E eu sei, né, que o Senhor não é homem para que mude de ideia, como os homens que mudam de ideia e tal. E fui embora para casa novamente. Fui para casa pensando: como é que eu vou falar para meu marido? Hoje eu tenho que falar, não pode mais, não tem mais como. Cheguei em casa, à noite ele me perguntou: você já falou para as meninas? Minhas meninas têm de 18 a 24 anos, a gente chama de meninas até hoje. Você já falou para as meninas que nós vamos para a fazenda amanhã, no final de semana, da semana? Eu falei: bem, e fiquei assim muda, né? Agora, se eu não falar agora, ele vai dormir depois, né? Então, eu até pensei, mas a irmã Glória, a irmã Elisete e Eleide vão para Eunápolis esse final de semana e até me convidaram. Eu pensei: Senhor, agora eu já falei, né? Agora vou até fechar os olhos para ouvir. Aí ele disse assim: bem, o que elas são? Elas são pastoras? Eu falei: aí falei: meu Deus, como que eu vou explicar para ele, né, que ele vai entender? Bem, quando você se assenta lá no seu escritório para resolver seus negócios, que a outra pessoa diz assim: mas está dando tudo errado, a gente não recebe, nós vamos ter que parar essas obras porque, olha, não tem dinheiro, sem dinheiro, como é que nós fazemos as coisas? Eles, né, não conhecem muito bem Deus, né? Então ele diz assim: meu marido já fez isso. Você que diz que crê tanto em Deus e que tem fé, escuta, você tem ou não tem fé? Você crê ou não crê em Deus? Então, assim, nesse momento você está sendo um pastor, que você está tirando a pessoa do engano, das dúvidas, da incerteza e colocando a certeza, né, do poder, quando você confia, né, em Deus, que tudo se resolve, ou seja, já está resolvido. Então, diante disso, eu falei com ele e ele só me perguntou o preço da passagem. Eu falei mais ou menos quanto era. Eu não sabia, não sabia detalhe nenhum sobre a viagem. E fomos dormir. De manhã, e falei com Deus: Senhor, eu não abro mais a boca, não vou falar mais nada. Eu vou agora esperar do meu marido, que o Senhor vai me responder através dele. Eu não vou perguntar mais se eu vou ou se eu não vou, mas que eu quero e eu quero. E dormi. De manhã ele levantou bem cedo, que ele tinha que ir para a obra. E eu fui, arrumei aquele lanche do jeitinho que ele gosta, né? Que a gente faz essas coisas que a gente aprendeu agora, né? Vamos fazer direitinho, porque o Senhor abençoa mesmo. Fiz o lanche e depois me dispus a ir ajudá-lo a levar as coisas, a mala, para o carro. Nós moramos no quarto andar, sem elevador, né? Então não era por interesse não, viu, gente? É porque realmente foi de coração que eu fiz aquilo. Quando chegou, descemos as escadas e ele não disse nada. Chegou no carro, abriu o carro, botou as malas no carro e não disse nada. Eu falei: Senhor, e agora, né? Se não resolve hoje, não resolve mais. E ele foi saindo, abriu o portão e eu disse: não feche o portão porque eu vou sair, que eu vou à padaria. Já apanhar o pão que já resolve isso aí. E ele disse assim: eu sei bem o que você está querendo. Você está querendo saber se você pode ir para Eunápolis. Eu falei: Senhor, pode ir sim, veja lá a questão da passagem. E eu só fiquei naquele momento como eu estou até agora, andando assim, eu não sei que altura do chão, da terra. E assim estou até esse momento. E quando chego, ligo, isso era umas 6:30 da manhã. E agora até esperar da hora para falar com a irmã Glória, para acertar a história da passagem. Quando chegou mais ou menos a hora, liguei para a irmã Glória e ela disse: bem, liga para a Rose. Com a Rose a questão da passagem. Elas já estavam com as passagens reservadas e liguei para a Rose. Rose falou assim: olha, Marisa, eu vou te dizer que nós temos a passagem só de ida, nós não temos a volta, pela mesma empresa. Então eu disse: bem, Rose, o mesmo Deus que cuidou da ida, ele vai cuidar da volta, né, do jeito que ele achar que eu mereço. E fiquei quietinha, não vou me preocupar com isso. E nisso, a minha vizinha que estava com um problema me chamou para orar, eu fui orar com ela
E quando vi já era 1h da tarde, saí correndo, fui para o escritório novamente. Quando eu chego, eu tive a notícia. Olha, as passagens de ida e de volta já estão prontinhas, às 4. Eu falei, louvado seja Deus. E entrei, mas não é só isso não, tem mais uma surpresa. Eu falei, mas o que mais, né? O que mais que eu posso esperar depois disso? É que o preço da sua passagem, ele é muito inferior ao das outras 3 irmãzinhas. Eu falei, Senhor, eu só tenho que te louvar e te dar graças. E assim estou aqui. E ainda com aquela bênção que a irmã Glória falou, meu marido ainda foi me levar no aeroporto. Hoje de manhã, levantou cedinho, chegou da obra ontem, cansado, que é mais de 300 quilômetros de Belo Horizonte, e levantou hoje com a maior presteza e com muita alegria, me levou ao aeroporto, né? E as irmãzinhas viram, né? Bem de pertinho. E vim. Agora cheguei em Eunápolis. Quando chego em Porto Seguro, eu falei, minha irmã Eleide, cometi uma falha gravíssima. Não deixei meu endereço, nem telefone com meu marido, imagina. E agora? Ele foi para a fazenda, o telefone lá é celular, só atende em determinados pontos, em alguns lugares. E tem alguns morrinhos lá que a gente sobe e fica lá, sabe, procurando a posição. Eu falei, e agora, Senhor? Como é que eu vou corrigir essa falha, né? Bem, cheguei aqui no hotel, lá eu falei com a irmã Adelina, porque uma outra grande alegria foi encontrar com a irmã Adelina aqui. E estamos no mesmo quarto lá. Eu falei, irmã, olha a minha falha. E agora, como que eu vou corrigir? Bem, vou tentar ligar. E o Senhor, né, sabe das coisas e Ele faz tudo perfeito. Ligo, não é que a irmã Adelina lá do outro lado, alô, era meu marido respondendo do outro lado. E lá na fazenda, ele não estava em outro lugar. Falei com ele e logo depois, e falei, olha, eu estou te ligando para primeiro dizer que eu já cheguei, né, que estou muito bem e que Deus há de te abençoar muito e muito, muito por me dar essa oportunidade, né, de estar aqui neste lugar maravilhoso. Oportunidade, né, de estar aqui nesse lugar maravilhoso com os irmãos que realmente nos receberam aquele pratinho de salgado. Quem que levou aqueles salgados? Ah, meu irmão. Pois é, irmãozinho. Se você trabalha fazendo salgados, Deus há de abençoar muito, muito o seu trabalho. Porque a gente, olha, pois então depois eu quero te conhecer pessoalmente. E é isso, minhas irmãzinhas e meus irmãos. Deus é fiel e Ele é poderoso. E desde aquele dia, logo no início, quando eu conheci aquilo que Josué falou, aquele versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu repito todas as vezes que eu me lembro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque esse Senhor é o Senhor que não nos abandona, não nos deixa. Ele nos sustenta em todas as nossas tribulações, em todas as nossas aflições, porque só Ele pode fazer isso. E mais uma vez, eu dou graças a Deus por estar aqui com vocês. E eu quero dizer que eu amo muito a vocês, assim como Jesus também ama vocês. É um prazer grande estar aqui, meu irmão, minha irmã, para falar. Não é bem para falar, é para conversar com vocês a respeito do Senhor. E a melhor forma de fazer isso é a gente conversar com o Senhor, né? Então vamos começar a nossa conversa conversando com o Senhor, orando. Cada um fique da forma que sentir vontade. Nós estamos diante do Pai. É um Pai majestoso, de poder infinito, mas de um amor também infinito. Ele não cobra nada de você. Ele aceita você do jeito que você é. A única coisa que Ele quer de você é o seu coração. Ele quer que você o ame como Ele te ama. Ele quer que você o busque como Ele tem te buscado há tanto tempo e às vezes você não se entregou ainda. Ele quer que você viva conforme a palavra, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você tenha vitória, para que você tenha saúde plena, para que você seja uma pessoa feliz.
para que você não passe falta nenhuma. Coloca o seu coração para o Pai. Para Ele você pode contar tudo que está no seu coração. Tudo. Ele não vai censurar você. Ele não vai achar esquisito você. Ele vai te amar. E vai te amar cada vez mais. E vai ter paciência com você. Até que você deixe os hábitos antigos, todos eles. E venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma pessoa feliz. Uma pessoa que não precisa de nada mais a não ser do Pai. Porque a graça dele te basta. A única coisa que o Senhor quer de nós é o nosso coração. Vamos, pois, entregar o nosso coração para Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te queremos. Nós precisamos de Ti, Senhor, em todo tempo, em todo lugar, em toda época, meu Pai. Nós não vivemos sem Ti. Fora de Ti nada nos interessa, Senhor. Somente aquilo que vem de Ti é que é a verdade absoluta sobre tudo, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és maravilhoso. Tu nos tens sustentado até hoje, meu Pai, nunca deixaste faltar nada. E se nos sustentaste até hoje, continuarás nos sustentando para todo o sempre, Senhor. Essa é a nossa certeza, é que ter a Ti é ter a plenitude da vitória, meu Pai. Ensina-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, para que cada vez mais saibamos para onde ir, como ir, o momento de ir. Ó Deus, nós te louvamos pelo Teu Espírito, que está nos apontando o caminho. Andai nele. Dá-nos, meu Pai, a Tua sabedoria, nós te pedimos. Dá-nos o Teu amor. Ó Senhor, dá-nos a Tua capacidade de perdão, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para receber de Ti o que Tu tens para nos dar, meu Pai amado. Nós estamos aqui, Senhor, porque Te amamos, não tem outro motivo. Nós estamos aqui porque nós Te queremos, nós estamos aqui porque nós Te escolhemos, Senhor. E é por causa dessa escolha, Senhor, que nós queremos que a nossa vida mude. Nós queremos que o nosso caráter mude, Senhor. Nós queremos ser pessoas pacientes, pessoas calmas, pessoas que sabem se aquietar para receber de Ti. Ó Senhor, nós Te louvamos por cada uma dessas pessoas, desses irmãos que estão aqui. Cada um desses irmãos, Senhor, veio aqui porque Te quer, porque Te ama, porque precisa de Ti e sabe que precisa de Ti. Há tanta coisa no coração de cada pessoa, meu Pai. Muita coisa que não vem de Ti e que nesse instante nós estamos colocando em Teu altar. Ó Senhor, tira tudo que não venha de Ti. Arranca tudo aquilo que precisa ser arrancado, Senhor. E planta a Tua verdade, para que ela frutifique e traga paz. A Tua maravilhosa paz, que nada consegue abalar. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos. Nós Te damos glórias e aleluias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa vinda para aqui é um testemunho da ação de Deus na nossa vida. Nós viemos aqui porque o Pai quis que nós viéssemos. Não foi porque nós decidimos vir. Foi porque o Senhor nos falou para vir. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês, para ter comunhão com vocês. Nós não somos pessoas que conhecem muito, nem pessoas sábias, nada disso. Como vocês, nós estamos diante de Deus para aprender. E Deus, quanto mais a gente busca, mais a gente aprende, né? Então, isso é um exercício de aprimoramento e de busca de sabedoria que nós fazemos a vida inteira. A vida inteira que nós buscarmos Deus, nós vamos receber de Deus orientação, sabedoria, paz, tranquilidade, segurança, certeza, força. Tudo só vem do Senhor, não vem de nenhum outro lugar. A partir do momento em que assumimos
posição, a nossa vida muda. E todas nós tivemos as nossas vidas mudadas por causa da nossa posição em Deus. Todas nós. E todos vocês também. Disso eu tenho certeza. Porque não há jeito de o Senhor entrar numa vida e ela ficar da mesma forma. Ela sempre muda. E muda para melhor, né? As pessoas sempre falam assim, pensam, né, pelo menos. Ah, mas cada irmã que fala, só fala da sua própria vida. A gente só pode falar da vida da gente, né? A gente só pode contar a experiência que a gente tem dela. Outra experiência a gente não pode. Mas eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá em Atos 14. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 17. Vamos saber lá quem é o nosso Deus. Atos, capítulo 14, versículo 17. Esse versículo está continuando uma fala anterior, né? Mas, na verdade, o que nos interessa mais é o final do versículo, a partir do meio dele. Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, está falando do nosso Deus, né? A própria natureza testemunha de Deus. Quando nós olhamos para o céu, por exemplo, pensamos na infinidade de planetas, estrelas que estão ali, nenhum cai. Tudo em perfeito equilíbrio e funcionamento. Quando nós pensamos nos inúmeros seres que existem, desde o vírus até os animais maiores, todos em perfeito funcionamento, sem nenhum problema. Quando nós pensamos no nosso corpo, não precisa a gente dizer assim, o nariz respira. Ele continua a estar respirando, normalmente. Tudo isso sob o controle do nosso Pai. Tudo isso testemunha a glória de Deus. Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Agora veja o final. Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Fartura em todo sentido. Filho de Deus não pode passar falta de nada. Senão não é filho de Deus. Senão está se deixando enganar pelo inimigo. Filho de Deus tem direito ao melhor. E nós somos filhos de Deus. Né? Mais adiante um pouco, capítulo 16. Versículo 24. Paulo está fazendo aquele discurso em Atenas, onde havia aquele altar lá para um Deus. O altar dizia, há um Deus desconhecido. Então ele começou a dizer, esse Deus desconhecido que vocês chamam de desconhecido é o Deus que eu prego. Esse Deus que vocês não conhecem, né? Quando ele diz assim, no versículo 23, na segunda parte, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E por que Paulo podia anunciar? Porque ele conhecia. Você pode anunciar algo que você não conhece? Não tem jeito. Eles não conheciam, mas Paulo conhecia. Por isso Paulo podia anunciar aquele Deus. E ele então começa a dizer quem é esse Deus. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Vamos parar aqui. Então, esse é o Deus a quem servimos. Deus Criador, Deus mantenedor, que não deixa faltar nada.
e Deus perdoador. Se você ler o Salmo 107, você vai ver como Deus é maravilhosamente misericordioso. Toda vez que nós buscamos a Deus, Ele está pronto para nos receber. Não importa o que você fez. Para Deus não tem pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Não é? Diante de Deus a falta é sempre a mesma. E Ele perdoa todas. Isso é que é o mais maravilhoso de tudo. É nós sabermos que, na nossa dificuldade, porque nós todos temos dificuldades, não é, irmãos? Todos nós temos. Deus está ali presente, está disponível, totalmente disponível para você. Não é difícil procurar Deus, não é difícil achar Deus. Deus está ali pronto para você. É só você querer. Basta querer. Você não precisa se preocupar com a maneira como você vai orar, a maneira como você vai ficar durante a oração, e quanto tempo você vai orar. Não tem nada disso. O nosso relacionamento com Deus, para ser um relacionamento com Deus, precisa ser espontâneo. Você tem que desenvolver um relacionamento com o Pai de liberdade, pelo qual você possa chegar diante dele e contar aquilo que está te incomodando, contar aquela alegria que você está sentindo, confessar para ele a sua dificuldade, a sua impotência diante de determinada situação. Reconhecer que você não pode resolver, mas que ele sim, ele pode resolver. Quando você começa a contar para ele o seu coração, ele vai também contar para você o coração dele, as bênçãos que ele tem para você, as maravilhosas promessas que estão na palavra, que ele cumpre uma por uma, sem esquecer de uma sequer. É absolutamente imprescindível e necessário que a gente desenvolva um relacionamento com Deus. Se você não desenvolver, fatalmente você vai se tornar uma pessoa frustrada, decepcionada, deprimida e que não vai encontrar saída para a sua própria vida. Não existe felicidade em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Isso não é fanatismo. Isso é fé. Ter fé é viver em paz. É não ter medo do dia de amanhã. É não ter medo de doença. É não aceitar as sugestões mentirosas do diabo quando ele diz que você está sentindo uma determinada dor porque você está com tal e tal problema. É não achar que porque apareceu um pequeno caroço no seu corpo você está com câncer. Não deixe o diabo fazer isso com você. Não deixe. Não deixe ele colocar essas ideias na sua cabeça. Ele trabalha na cabeça da gente, na mente. Ele vai jogando as ideias, vai sugerindo. De repente ele diz assim, olha isso que você está sentindo, lembra aquela época que fulano sentiu, está acontecendo a mesma coisa com você. Lembra daquele seu vizinho, olha, que morreu de câncer, ele começou, foi assim. Olha, que horrível, isso é AIDS. Não deixa o diabo fazer isso com você. Você não é uma pessoa qualquer. Você é filho de Deus. Você tem direito ao melhor. Você tem direito a uma vida boa, em paz. Não deixa o diabo fazer isso com você, não. Não deixa ele te machucar, ficar jogando condenação em você. Você fez isso e isso é errado, olha. Não.
O nosso Deus é um Deus perdoador. Ele tem a capacidade plena de perdoar. Sabe por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Quando Jesus foi elevado naquela cruz há quase 2000 anos, aquele sacrifício foi feito para todos que tinham existido antes e que quisessem aceitá-lo. E todos que viessem depois, entre os quais nós estamos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, não é só como Salvador, como Senhor também. Ou seja, a partir do momento que você recebe como Salvador, a sua vida é centrada no Senhor Jesus. O que vale é o que está na palavra. O que vale é o que está escrito. E se o diabo vem afrontar você, dizendo, olha, essa dor que você sente é tal doença assim, assim. Aí você faz da mesma forma que Jesus fez. Você diz, está escrito, verdadeiramente. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. E começa a agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus. Imediatamente o diabo cai fora, porque ele não suporta a palavra. Ele não suporta. É a única arma que afasta o diabo, é a palavra de Deus. Não é batalha espiritual, não é nada disso. Não é tal cerimônia, não é ir para o monte, não é nada disso. É a palavra de Deus. Essa é a espada com a qual nós afastamos o diabo. Não seja tímido, não. Enfrenta mesmo. Quando vier uma ideia atrapalhada, você conhece a palavra. Toma aquela palavra e esfrega na cara do diabo. Porque ele conhece a palavra. Ele sabe o valor dela. E ele foge, mas foge mesmo. Não aceite esse tipo de sugestão. Não aceite a condenação. Quando ele ficar jogando culpa sobre você. Se você sente culpa, meu irmão, minha irmãzinha, de nada adianta você ficar, ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, não tem jeito para mim, eu já prejudiquei. Não. Se você sente culpa, vai para diante do Pai, pede perdão. Conserta com Ele. Deixa Ele entrar e libertar você. Liberar seu coração. Seu coração tem que estar livre para o Espírito Santo poder atuar. A única coisa que Deus quer é amar você. Deixa Deus te amar. Deixa Ele te fazer carinho. Deixa Ele te acariciar naqueles momentos que você se sente tão pequeno, em que você se sente tão desprezível, quando você pensa que já deixou um velho hábito e de repente você torna a fazer aquilo. Dá uma tristeza tão grande. Vai para um cantinho bem sozinha, bem quietinha. Conta para Jesus aquela tristeza. Conta para Ele a sua fraqueza. Conta para Ele que você realmente errou. E o tanto que o seu coração está doendo porque errou. E o perdão vem na hora. O alívio é imediato. Não existe nenhuma situação que o Senhor não possa resolver. Não tem nada que é pequeno demais que não interesse a Ele. E também não tem nada que é grande demais que Ele não possa resolver. Ele é todo poderoso, soberano, exaltado sobre as nações. Deixa Jesus ser Jesus na sua vida. Deixa Ele pegar você, tirar aquela amargura que está agarrada no coração, está contaminando a sua vida e faz de você uma pessoa infeliz
que não se sente bem em lugar nenhum, nem no trabalho, nem em casa, em lugar nenhum. Deixa ele tirar aquilo e colocar a paz. Para você poder experimentar a maravilha que é estar diante de Deus, sem culpa, sem mágoa, um coração totalmente aberto. Faça da palavra de Deus o valor maior da sua vida. Tudo que você precisar decidir, você encontra na palavra a solução. Não existe nada na terra, nada, em área nenhuma, que não esteja a solução aqui na palavra. Nem na área científica das descobertas mais modernas. Cada vez que eles fazem novas descobertas, eles confirmam o que está na palavra. Não conseguem desacreditar a palavra. O diabo tem tentado de tudo para fazer isso. A Bíblia, a palavra de Deus, tem sido o livro mais perseguido em toda a história da humanidade, mas é também o mais editado. Louvado seja Deus. É o mais lido. Louvado seja Deus por isso. Há pouco tempo eu estava lendo uma observação pequena que havia, dizendo que um antigo filósofo francês falava na época dele, 1700, que não dava 100 anos para a Bíblia desaparecer. 50 anos depois que ele morreu, a casa dele tinha se transformado num local onde havia uma gráfica que imprimia milhares e milhares e milhares de Bíblias. Ele é todo poderoso. Se o Senhor levou o povo a atravessar o mar a seco, se o Senhor tem protegido o seu povo ao longo da história, o Senhor tem realizado coisas tão maravilhosas em vidas que a gente vê aqui na palavra. Será que o Senhor não vai fazer isso na sua vida também? Claro que vai. Ele não faz acepção de pessoas. Nós somos todos iguais diante dele. Né? O Senhor faz coisas incríveis, maravilhosas. A coisa maior que ele fez na minha vida foi pegar aquela Glória teimosa, pirracenta, petulante, vaidosa, e transformar numa mulher que colocou Deus em primeiro lugar, que aprendeu a se submeter ao seu marido, que deve ter sido a coisa mais difícil para aprender na minha vida, porque eu era muito vaidosa e muito mandona. Diz ele que eu ainda sou, né? Preciso melhorar mais. Mas o Espírito Santo é paciente. Né? Tirou toda aquela vaidade excessiva que eu achava que eu era tal, que eu sabia tudo. Hoje eu sei que eu não sei nada. Eu tenho que estar buscando cada vez mais. Essa foi a maior mudança que o Senhor fez na minha vida. Foi a mudança do meu caráter. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer numa vida. É a mudança de caráter. Pegar uma pessoa cheia de problemas e dificuldades e transformar numa pessoa em paz. O que o Senhor nos oferece é isso. Paz, sossego, vitória completa. Seria pouco inteligente não aceitar. Né? Quando você pensa, por exemplo, na sua vida, você pode ver as inúmeras coisas que o Senhor vem fazendo para você. Umas você até nem percebe. Só depois de algum tempo você fala, olha, mas é isso mesmo. O Senhor fez isso assim para mim. Olha, meus irmãos, eu gosto de todas as coisas boas que nós temos na vida. Eu gosto de vestir roupa bonita, eu gosto de andar perfumada, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ir à praia, né? Eu gosto de passear, eu gosto de ler, eu gosto de conversar com as irmãs, eu gosto de orar, eu gosto de tudo. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Gosto de comer bem, né? Comida gostosa, um lanche muito gostoso. Agora na casa da irmã Eliane, né? Um bolo de banana é uma delícia. Né? Uma delícia o bolo de banana.
E a pizza também estava ótima, e o bolo com passas também estava muito bom. E, não é? Um monte de coisas gostosas. Tudo gostoso. E chegamos hoje no hotel, havia salgadinhos muito gostosos para nós. E, imagina, né? Que eu gosto de tudo isso. Mas a coisa que eu mais gosto, que me dá maior prazer, eu estar diante de Deus. Louvando, adorando, dizendo para Ele o tanto que eu amo, tanto que Ele é importante para mim. Olha, depois que eu descobri que a graça de Deus me basta, ninguém mais consegue me ofender. Porque eu não fico esperando palavras delicadas de ninguém. Se vier palavra delicada, é acréscimo. Se não vier, não faz falta, porque eu tenho Deus. Então, às vezes, uma pessoa no trabalho me diz uma coisa desagradável. A gente tem 2 ouvidos, é para isso. Entra aqui e sai do lado de cá. Agora, o que Deus me fala não sai não, porque vai pro coração. Não fica no ouvido, desce. E daqui não sai, né? Quando nós lemos o livro de Provérbios, a gente vê que repetidas vezes o Senhor diz: escreve a minha palavra na tábua do teu coração. Por que escrever? Porque escrever é algo permanente, que não sai, não apaga. É algo que se enraiza. Mas não adianta você ler apenas, só vai enraizar se você praticar. Não adianta você decorar um versículo bonito. Senhor Jesus verdadeiramente levou sobre si todas as minhas enfermidades. E de repente vem uma dor, você corre para o médico. Não tenta nem orar antes. A palavra não enraiza. Ela só vai enraizar se você praticar aquilo. Quando vier a dor, você entrar para um quarto e não aceitar aquela dor e proclamar a vitória da cruz na sua vida. Só assim que ela enraiza. Agora, não pense que o inimigo vai ficar satisfeito com isso, não. Ele vai ficar bravo. Ele vai tentar te parar. Mas, se você perseverar, ele vai cair fora. Porque ele não resistiu. Somente em Jesus há solução. Não fique esperando que as pessoas te tratem bem, não. Espera isso do Senhor. Porque as pessoas, às vezes, elas podem estar nervosas, aborrecidas com alguma coisa, não serem muito delicadas, e você vai acabar se magoando. Não vale a pena. É muito comum a gente ouvir das pessoas, mas você diz assim: você tem que buscar a Deus, você tem que esperar em Deus. Ai, irmão, mas você não conhece a mulher que eu tenho lá em casa, é uma cobra. O problema não é a mulher, não é o marido. O problema é o coração da gente. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso não é apenas uma frase bem equilibrada, bonitinha, não. Isso é verdade. Então, quando a gente experimenta viver em Deus, é diferente. Se você não experimentou ainda, experimenta. Se você está achando que Deus não é suficiente para todas as áreas da sua vida, experimenta jogar Deus naquelas áreas que você acha que Ele não dá conta. Deixa Ele dar conta. Experimenta. Você não pode dizer que uma coisa é se você não experimentar. É ou não é se você não experimentar. Deixa Deus entrar e fazer. Agora, a chave disso chama-se perseverança, continuidade. Você não pode buscar a Deus hoje e amanhã você agir conforme o mundo. É hoje conforme a palavra, amanhã conforme a palavra, depois de amanhã conforme a palavra, e depois de amanhã conforme a palavra, e na semana seguinte conforme a palavra, e no mês seguinte conforme a palavra, e de repente está tudo resolvido. Você vai se ocupar apenas em cumprir a palavra. Obedecer. Deixa que Deus faz tudo o mais.
Você não precisa se preocupar com tudo o mais, não é mesmo? Cada um de nós tem uma forma diferente de viver, uma forma diferente de ver as coisas, uma profissão diferente, né? Caráter diferente, nós temos características diferentes. Isso demonstra o grande amor de Deus por nós. Deus não fez ninguém igual a ninguém. Vocês já pensaram nisso? Isso é maravilhoso. Imagine se fosse todo mundo cópia xerox um do outro. Seria muito chato, né? Cada um de nós é único. Por isso que o relacionamento com o Senhor tem que ser pessoal. Você pode e deve orar pelas pessoas. Mas o seu relacionamento com Deus é só você e Deus. Ninguém pode intermediar esse relacionamento, não. O máximo que as pessoas podem é contarem o que aconteceu com elas, para que os outros vejam o que aconteceu e percebam, talvez, que pode ser assim também na vida delas. Mas nós não podemos obrigar ninguém a ir para Jesus. Nós podemos cercar as pessoas de oração, interceder, entrar em intercessão mesmo, né? E Deus honra as nossas orações. Mas o caminho para Jesus é um caminho pessoal. É você e Jesus. É estreito. Só cabe você e Jesus. E quando você chegar diante do Pai, você vai estar sozinho, mas o Cordeiro está lá, testemunhando a sua salvação. Não é assim que Apocalipse diz? Que o Cordeiro está lá. João viu o Cordeiro. Por que aquele Cordeiro está lá? Para dar testemunho do sacrifício da cruz, que tudo já foi feito pela salvação nossa. Mas a gente não pode ser morno, não. É também Apocalipse que o Senhor fala. Porque não foste nem quente, nem frio, né? Nós não podemos ficar em cima do muro, não. Hoje quer Jesus, amanhã não quer. Hoje sim, hoje me é conveniente. Amanhã não, porque amanhã eu vou fazer isso assim, né? Não, não. Jesus é um amor total e pleno. A gente tem que ser quente. Tem que estar sempre buscando, sempre amando, sempre aumentando, deixando esse amor aumentar. O compromisso da escolha de Jesus é um compromisso sério. Muito sério. É o compromisso mais sério que você tem na sua vida. Porque todos os demais vão ser resolvidos ou não, conforme você tenha ou não esse compromisso levado a sério. Quando você se aceita Jesus, a partir daquele instante, você tem o compromisso de viver conforme a palavra, conforme Jesus ensinou. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer assunto, o que vale é o que está na palavra. Não existe nenhum assunto que seja resolvido fora da palavra. Não existe isso. É verdadeiramente um compromisso sério. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita. É só você e Jesus. E também foi por isso que o Senhor Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Ele não estava querendo dizer que você tinha que sofrer para segui-lo, não. Não é isso. Ele estava querendo dizer que você tinha de fazer uma escolha entre ele e o mundo. Tomar a cruz é seguir a Jesus e desprezar os valores do mundo. É deixar de ser feminista, achar que porque trabalha fora, ganha dinheiro, por exemplo, às vezes um pouco mais do que o marido,
pode mandar na casa. A palavra de Deus diz que a cabeça do casal é o marido, não é a mulher. Não queira ser aquilo que você não é, porque você não aguenta, você se arrebenta todo. Da mesma forma o marido. O Senhor diz que é provedor e cabeça. Não viva, meu irmão, às custas da sua esposa, porque essa não é a definição que Deus deu para você. Você é o provedor. Você é o mantenedor da casa, não a sua esposa. Ela é sua adjutora, ajudadora. Você, meu irmão, é o responsável pela manutenção da sua casa. Você é a cabeça, provedor. Parecem coisas simples, né? Pequenas, mas são muito sérias. Muito sérias. São as raposinhas que destroem as uvas, né? Os vinhedos. Que Deus é bom. Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos, porque o Senhor tem sido bom conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela sua paciência com cada um de nós. Oh, Pai, nós não ignoramos a longanimidade do Senhor, que nos conduz ao arrependimento todos os dias de nossa vida. Muito obrigada, Pai, pela sua mão poderosa que está sobre cada um de nós. Nós te damos louvor, Jesus, pela vida das minhas irmãs que têm se submetido ao Senhor. Todos nós, em unidade de espírito, te agradecemos, porque o Senhor as tem fortalecido com teu espírito, Pai, no seu homem interior, para que elas possam se encorajar a andar em ti. Nós te damos louvor, Pai, porque o Senhor é bom e não faz acepção de pessoas, e é rico, rico, Senhor, para com todos os que te invocam. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus, Pai, por essa manhã e por esses dias. Amém.